O presidente sírio interino Ahmad al-Shara ordenou ontem que uma comissão independente investigue os massacres de civis no oeste do país, que deixaram quase 1.000 mortos. Um surto de violência que provocou indignação internacional e levou os Estados Unidos e outras potências a exigirem essa investigação e a responsabilização dos envolvidos. A situação escancara a instabilidade política na Síria desde que o governo de transição assumiu depois da deposição de Bashar al-Assad em dezembro do ano passado. E quem vai explicar melhor esse contexto é o nosso especialista em relações internacionais, editor de Opinião de Tempo, Frederico Duboc. Bom dia, Fred. Vamos começar falando, sobre quem são essas pessoas que morreram e o que esse conflito diz da situação na Síria. Ok, bom dia, Dani, bom dia a todos. Essa questão ela começou na última quinta-feira com o levante de forças na região de Latakia, na margem do Mediterrâneo do Sírio, que grupos ligados ao antigo regime de Bashar al-Assad. As forças oficiais deslocaram para lá e começou um conflito em maior escala. Mais ou menos 850, 860 civis e membros dessas forças alauítas ligadas a Bashar al-Assad morreram e mais ou menos umas 400 ligadas às forças do governo até domingo. Há algumas estimativas já da manhã de hoje falando numa soma entre 1.500, 1.600 pessoas mortas ao todo nesses combates. Isso daí levou uma reação em cadeia. As Nações Unidas, o alto comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas, Volker Turk, ele soltou uma nota oficial, ele pediu a moderação e denunciou a execução de civis e mortes nas ruas das regiões ali de Tartus, Latakia, e também aqui a fala dele. O relato dele na nota estamos recebendo relatos extremamente perturbadores de famílias inteiras, incluindo mulheres, crianças e combatentes fora de combate, sendo mortos. Há relatos de execuções sumárias com base sectária por perpetradores não identificados, por membros das forças de segurança das autoridades interinas, bem como elementos associados ao antigo governo. Aqui ele está falando que ele não acusou nenhum nem outra parte e cita como que é um governo interino justamente porque o governo do al-Shara ele se considera um governo interino e ainda vai convocar eleições para fazer uma transição após o fim do governo Assad, mas ele também já está se colocando mais ou menos como essa força de domínio. Outro país que se pronunciou muito fortemente foi os Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, soltou uma nota também falando sobre a necessidade de conter a violência, principalmente contra as minorias na Síria. Porque ali a Síria, a nota do Departamento de Estado. Os Estados Unidos condenam os terroristas islâmicos radicais, incluindo jihadistas estrangeiros que assassinaram pessoas no oeste da Síria nos últimos dias. Os Estados Unidos apoiam as minorias religiosas e étnicas da Síria, incluindo suas comunidades cristã, drusa, alauíta e curda, e oferece suas condolências às vítimas e suas famílias. As autoridades interinas da Síria devem responsabilizar os perpetradores desses massacres contra as comunidades minoritárias da Síria. Então, eles estão muito preocupados com um alargamento desse conflito para reacender a guerra síria, guerra civil na Síria, que já teve um custo altamente prejudicial, tanto para o país quanto para a comunidade internacional, Europa, Estados Unidos, Oriente Médio. A gente tem, Fred, sobre essa questão dessas minorias, Qual é a realidade que a gente tem hoje dentro desse histórico? Eu acho que eu queria que você falasse também um pouco sobre a questão dessa suspeita de limpeza étnica também, que está envolvida nessa situação, e aí para depois a gente passar para essa parte das divisões, das correntes religiosas na Síria. Isso. O governo interino ele é formado por um grupo que derrubou o Assad, que é o Hayat Tahrir al-Sham, que
é um grupo de maioria sunita. O país sírio ele é formado por várias comunidades. A maioria é sunita, mais ou menos 70% dos 21, 22 milhões de habitantes são sunitas. Mas há outras comunidades, como xiitas, os alauítas, que também são muçulmanos, drusos, cristãos, né? E nós temos até um mapa que dá mais ou menos essa dimensão de como que é a formação étnica da Síria, né? Aqui, o verde claro são os muçulmanos sunitas. O verde escuro, ali no canto, bem no mar Mediterrâneo, é a de maioria dos alauítas. Né? Aí nós vamos ver também algumas questões. Os curdos que têm conflitos com a Turquia. Nós temos também, ali está falando cristãos levantinos, por causa dessa região ali do Oriente Médio é chamada de Levante, né? Iraque, Síria. Tem os curdos, drusos. Então ele é uma colcha assim, étnica muito intensa. E isso daí, ele reflete algumas brigas históricas, né? Há uma diferença entre os alauítas e os sunitas na compreensão religiosa. Né? Os sunitas, eles têm uma visão do profeta Maomé como o único profeta, né, do revelado, e acreditam no Corão e no Suna, né, os livros sagrados. Os alauítas, eles são um segmento dos muçulmanos que começaram a aparecer no século IX, X e foram muito perseguidos desde então. Então, as crenças deles são mais fechadas, é um grupo um pouco mais fechado. Tem algumas informações assim que eles tentam evitar o contato. Eles têm algumas crenças um pouco diferentes. Além dos 5 pilares sagrados do Islã, eles têm mais um, normalmente ligado a jihad. A jihad é a guerra santa. Eles têm um comportamento um pouco mais relativamente mais aceita o consumo do álcool em algumas cerimônias, o vinho. Eles têm uma crença de que além do profeta Maomé, o seu seguidor, o seu genro, o Imam Ali, também teria alguns dons proféticos e milagrosos, e isso tudo gera algumas dissidências. Agora, não é o único motivo. Os alauítas, durante o governo de Assad, tanto do Hafez Assad, o pai, o Bashar, filho, eles ocuparam postos de poder muito grande dentro do governo, principalmente nas forças de segurança. E essas forças de segurança foram responsáveis por perseguições e torturas em escala significativa. Tem uma investigação na Alemanha com apenas 2 ex-chefes de segurança da Síria em perseguições, ataques, torturas, assassinatos, que envolve mais ou menos 4.000 pessoas em um ano assassinadas por essas forças. E os alauítas tinham esse poder. E os sunitas apesar de serem maioria e terem presença no partido, o Baath, eles também eram perseguidos, eles eram considerados uma minoria por esses grupos. Então havia essa perseguição. E os alauítas, eles estão se sentindo nesse momento, desde a queda de Bashar al-Assad, ameaçados. E o grupo que assumiu, a gente não pode esquecer que ele também já foi um grupo terrorista, ele era ligado à Al-Qaeda, que é o grupo terrorista responsável pelos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no World Trade Center, e só depois eles mudaram isso no período da guerra. Então é uma tensão que ela se estende por muitos anos, mas que agora ela começa a escalar, né? Essas mortes foram conflitos mesmo, assim, Sim, começaram com uma tentativa de Bashar al-Assad se recuperar ali através desses grupos alauítas que estão tentando aproveitar esse momento interino, né, para ver se eles retomam o poder ou pelo menos geram uma instabilidade que provoca uma intervenção, porque tem outros países que estão envolvidos nessa questão também. E quais são essas implicações? Quais são esses países? Vamos começar. Latakia, ela é base
militar aérea da Rússia, e logo abaixo ali em Tartus tem uma importante base naval russa, que ela começou até a ser desativada com a saída de Bashar al-Assad, mas ela tem um papel primordial para a frota russa do Mediterrâneo, para ela fazer, monitorar o flanco sul da OTAN, né, para que a Rússia não seja contornada por uma ameaça militar vinda ao sul da Ucrânia, por exemplo, da Polônia. Segundo, a Rússia foi o grande garantidor de Bashar al-Assad durante a guerra. Assad ele chegou um momento em que ele estava bem ameaçado de perder o poder, e com a chegada das tropas russas ele conseguiu se levantar. Outro país que está envolvido ali na região e que ele até negou o envolvimento nessa questão atual, mas ele tem interesses, é o Irã, que tinha uma presença da Guarda Revolucionária Islâmica dentro do país em apoio a Assad, e que está perdendo muito espaço, não só com a derrota do Hezbollah no Líbano, né, quanto com as pressões dos Estados Unidos agora, né, que mudou a sua política em relação ao Oriente Médio, deixando abertamente apoio a Israel na questão de Gaza, e também fazendo uma pressão significativa, inclusive com ameaça militar ao Irã, para que ele recue do seu programa militar nuclear. Agora, tem mais uma preocupação. Uma escalada violenta que leve a uma nova guerra civil na Síria preocupa especialmente a Europa, por causa do volume de imigrantes que na primeira fase da guerra foi significativo e gerou grande pressão política e econômica, que até hoje é responsável por movimentações políticas dentro da Europa. Veja o resultado da eleição na Alemanha, por exemplo, com o crescimento do Alternativo para a Alemanha, que é absurdamente contra a migração, né? Durante a Guerra Civil, mais de 6 milhões de sírios deixaram o país, né? Mais de 600 mil pessoas morreram nos combates. Então você tem essa preocupação. E tem a preocupação dos Estados Unidos, que tem o seu principal aliado Israel ali, e que tem nesse momento também, ocupa desde 1967 uma parte da Síria, que são as colinas do Golã. Então a gente tem uma situação que ela está ali numa esfera local, né, neste momento, mas que ela tem uma potência, né, um potencial de escalar, né, aí de ter essa, de incrementar, enfim, de se somar ao conflito a instabilidade que já existe hoje no Oriente Médio, principalmente considerando ali a região de Israel e Gaza. Isso. Por isso mesmo que os Estados Unidos e a ONU, etc., eles articularam a realização hoje de uma reunião de porta fechada do Conselho de Segurança para discutir isso. E o governo sírio também, o governo interino, ele anunciou rapidamente tanto a abertura de investigações para saber os responsáveis, mas a gente não sabe qual vai ser o nível de transparência dessas investigações e se eles quem eles de fato vão investigar. E segundo, eles também anunciaram a diminuição das ações militares ali na região contra os grupos alauítas, né? Agora nós vamos ter que aguardar para saber o que isso acontece. E como você falou, é uma ação local que pode ter implicações sistêmicas na região e pode desencadear tanto um conflito maior quanto preocupações maiores, maiores custos políticos para essas potências envolvidas na região. A gente então continua acompanhando como isso vai se desenrolar, né? Como essas investigações vão ser feitas, se vão realmente ser feitas, né, Fred? Enfim, a gente fica nessa expectativa e a gente acompanha tudo por aqui e aí trazemos para o nosso espectador sempre que tiver atualização. Obrigada. Eu que agradeço.